Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler nesta noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, os versos de 1 até o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 8, verso de 1 a 11. Senhor Jesus, preciso de ti. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Queridos irmãos, este é o Evangelho de João, escrito por volta do ano de 80 a 95, as datas, que os historiadores, pesquisadores chegaram, concluíram. Esse Evangelho que traz um tema de Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho segundo João é ímpar entre os 4 que existem. Relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não se encontram nos outros evangelhos. E revela mais a fundo o mistério da sua pessoa. O autor identifica-se indiretamente como o discípulo a quem Jesus amava. O testemunho dos primórdios do cristianismo, bem como a evidência interna desse evangelho, evidenciam João, o filho de Zebedeu, como o autor. João foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo e também um dos 3 mais chegados a ele. Segundo o testemunho dos antigos, os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediram ao venerável ancião e apóstolo João, que residia na cidade de Éfeso,
que escrevesse esse evangelho espiritual para contestar, para refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, a pessoa e deidade de Jesus, que já estava sendo propagada por um certo judeu de nome Cerinto. Este evangelho que nós lemos, essa parte do evangelho que nós lemos, segundo João, continua sendo para a igreja, de todos os tempos, uma grandiosa exposição teológica da verdade, como a temos personalizada em Jesus Cristo. Queridos irmãos, isto é um pouco da introdução do evangelho, os propósitos, inclusive esse evangelho, propósito desse evangelho é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o propósito do evangelho. E nós trouxemos aqui 11 versículos do capítulo 8, que conta a história de uma mulher, a mulher adúltera. O texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltava para o templo. E quando ele voltava para o templo, todo o povo vinha ter com ele. E ele então, assentando-se, os ensinava. Mas naquela manhã, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada de adultério. E aí começa a história que ia mudar a vida dessa mulher. Esse incidente relatado ocorreu naquele momento que Jesus ensinava no templo. Estavam ali os mestres da lei, estavam ali os fariseus, procurando por Jesus. Eles procuravam já há um bom tempo um momento, uma situação em que ele estivesse cercado por uma multidão de pessoas. E aquela era a hora propícia que eles tantos esperavam. Muita gente ouvindo Jesus. A intenção deles era montar uma armadilha, como sempre. Queriam pegar Jesus contradizendo a lei, contradizendo os profetas. E eles então percebem que ali está a multidão. Eles montam essa armadilha para que Jesus, caindo nessa armadilha, chegasse a se desentender com as autoridades. Qual era a questão, meu querido? Olha, esse texto ele é importante porque ele não trata simplesmente da questão do adultério. Eles não estavam preocupados se aquela mulher estava pega em adultério. Eles não estavam zelando pela lei, a intenção deles não era essa. O texto deixa isso muito bem claro. A intenção deles era que Jesus se desentendesse com as autoridades. E assim eles teriam um motivo para o entregá-lo, para o crucificá-lo. Eles não estavam nem aí com a lei. Eles não estavam nem aí se aquela mulher estava ou não na lei. Porém, esta ocasião fez com que eles assim mostrassem que eram zelosos da lei. A questão crucial, então, era a atitude que Jesus ia tomar diante da lei mosaica. Aqueles líderes religiosos, eles não perderam muito tempo, meus queridos. Eles foram logo chamando a atenção. Jesus estava ensinando, de repente, aquele tumulto, eles foram logo chamando a atenção para o quê? O mandamento de Moisés. Naquele caso, o flagrante do adultério. Uma mulher tinha sido pega em adultério. Será que Jesus condenaria aquela mulher? Será que Jesus defenderia a lei mosaica? E agora? Aquelas pessoas estavam ali,
E dependendo da situação e da decisão de Cristo, aquilo podia mudar tudo. Se Jesus dissesse essa lei não vale nada, essa lei é uma lei atrasada, aquilo ali mudaria tudo. E assim então, os mestres da lei e os fariseus sabiam que as autoridades civis não permitiriam que a sentença fosse executada. Ou será que ele se esquivaria da questão? Será que ele com isso ia tolerar o pecado daquela mulher? Muita coisa estava em jogo. Mas Jesus, ele conhecia o coração daquelas pessoas. Jesus conhece os nossos corações. A maneira como Jesus trata as questões relacionadas a pecado, à vida, à escravidão, a pessoas, é totalmente diferente da maneira com que nós tratamos, meus queridos. Jesus, ele olha para o coração. Jesus aproveita cada oportunidade para ganhar pessoas, para libertar pessoas, para santificar pessoas, para salvar pessoas. Ele não trabalha com a lei, ele trabalha com a graça. Ele não trabalha com juízo, ele trabalha com a graça. Então Jesus não entra naquela conversa daqueles fariseus, daqueles religiosos, daqueles escribas. Jesus simplesmente, ao receber aquela pergunta, devolve em forma de um desafio para que eles também pensassem. Jesus convida qualquer um dentre eles que não tivesse pecado. Queridos, mesmo assim, Deus está tratando de almas. Deus está tratando de almas. Aqueles homens não esperavam aquela pergunta. Aquela pergunta foi tão crucial. Aquela pergunta foi uma pergunta íntima para cada um deles. Quem não tem pecado? Quem é puro? Quem é limpo? O que é que Jesus está dizendo aqui? Que nenhum de nós temos o direito de julgar as pessoas. Que nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo para as pessoas. Mas antes, devemos anunciar o Jesus que liberta e que salva. Mas antes devemos apresentar as pessoas que estão amarradas no pecado um Jesus que pode libertá-las, um Jesus que pode transformá-las. Esta é a pedagogia de Cristo. Ele podia muito bem dizer, olha, a lei tem que ser cumprida. Apedrejem-na e está tudo certo. Mas Jesus os questiona. Por que esse pecado do adultério era um pecado que aparecia? Mas Jesus os questiona, e os pecados que estão escondidos dentro de vocês? E os pecados que vocês carregam dentro do coração de vocês, dentro da mente de vocês? Por acaso vocês acham que esses pecados têm menor gravidade do que aquele pecado que ela carrega? Sabe, essa palavra foi crucial. Essa pergunta foi crucial. Ao convidar aqueles homens a olhar para si e tentar não encontrar nenhum pecado, para que pudesse estar livre para julgar aquela mulher. Jesus os convida a olhar para si mesmo,
para aqueles que estão apontando o dedo para aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus faz com que o dedo deles apontado para ela aponte para si, para eles próprios. E se você não encontrar pecado em você, você está livre para fazer justiça pela lei. Aqueles homens então são deixados ali, refletindo, porque Jesus disse isso e voltou a escrever com o dedo no chão. Jesus os deixou para que eles resolvessem o assunto de acordo com a consciência deles. Ou seja, ninguém pode apontar o dedo. Ninguém pode ser juiz do outro. Ninguém deve, em momento algum, se achar melhor que o outro, mais santo que o outro, num nível mais elevado de espiritualidade. Aonde nós encontramos uma fita que pode medir o nível de espiritualidade de um para com o outro. Mas era justamente isso que aqueles homens, líderes, fariseus estavam fazendo. Eles estavam se achando dignos. Eles estavam se achando melhor que aquela mulher. Esse texto nos convida a pensar, meus queridos, na filosofia de Jesus trabalhar, na pedagogia de Jesus ensinar. É necessário olhar para cada um de nós. E quando nós olhamos para nós mesmos e damos nome aos nossos pecados, meu querido, isso pesa. Isso faz a gente amadurecer. Isso faz a gente vigiar. Porque o comum é a gente falar. O comum é a gente apontar o erro. E isso acontece a todo instante. Fulano de tal é assim, fulano de tal é assado. Nós partimos do pressuposto de que nós somos melhores do que aqueles que nós julgamos e condenamos e apontamos o dedo. E às vezes apedrejamos espiritualmente, matamos espiritualmente, com o nosso olhar e com a nossa palavra. Jesus trata de uma maneira tão profunda aquela situação, que veja, os finalmente daquele encontro. Jesus então os deixa ali, para que eles resolvessem um assunto de acordo com a própria consciência deles. Jesus transformou uma minúcia legal em uma questão moral. Legalmente ela deveria ser apedrejada, porque ela cometeu um ato imoral. Legalmente aqueles homens poderiam apedrejá-la por causa de um ato imoral, mas será que moralmente eles teriam condições de aplicar aquela lei sobre aquela mulher? É isso que Jesus trabalha. Provavelmente se Jesus perguntasse para eles: vocês conhecem a lei? Eles diriam: conhecemos, a lei manda apedrejar quem foi pego em adultério. E Jesus poderia perguntar: isso é imoral? Eles diriam: isto é imoral. E foi justamente o que Jesus fez nas entrelinhas. Vocês estão condenando esta mulher por um ato imoral. Mas como está o coração de vocês? Olhem para si. Olhem para vocês. Apontem o dedo para vocês. Como vocês estão? A Bíblia diz que a retirada dos acusadores, dos mais velhos aos últimos, aconteceu imediatamente aquela pergunta que Jesus fez. E sobraram, restaram, ficaram somente Jesus e a mulher. Qual é a moral dessa história, meus irmãos? A mulher adúltera?
A moral da história: não há necessidade de se discutir o que havia escrito no solo com o dedo. O que Jesus tinha escrito no solo. E as pessoas falam diversas coisas. Jesus escrevia o pecado, Jesus sabia a vida de cada um. Isso não é mais importante. O que foi importante naquele momento, naquela hora, foi a presença de Jesus. A presença de Jesus foi suficiente para deixar apreensivos todos os que o acusavam. Todos os acusadores ficaram apreensivos com a presença do Senhor. Aquela mulher que, sem a presença de Cristo ali, provavelmente seria seu último dia. A lei seria cumprida. Nós aprendemos com esse texto também que a lei só pode ser aplicada por aqueles que cumprem a lei. Jesus é o cumpridor de todas as leis. E ele, que tinha condições de aplicar a lei, prefere ganhar aquela alma. Prefere libertar aquela mulher. Aproveita a oportunidade para anunciar a salvação a ela. As palavras finais de Jesus para aquela mulher acaba por mostrar a sua compaixão. E isso não desvaloriza o mandamento. E isso não aboliu o mandamento continuou condenando o ato de adultério. Mas a pessoa foi salva. As palavras finais de Jesus para aquela mulher mostraram a sua compaixão. Jesus compadeceu-se daquela mulher. E a sua compaixão, ela está vinculada a um forte mandamento. Queridos, é claro que com sua atitude em relação à mulher, Jesus não fechou os olhos para o adultério que ela cometia. Jesus não disse para ela: olha, continua a tua vida. Eles não têm direito de te julgar. Quem julga é Deus. Continua vivendo aí, que depois Deus vai te julgar. Nós precisamos aprender algo nesta tarde, meus irmãos. Muitas pessoas dizem assim: não devo nada para ninguém. Ninguém tem autoridade para me julgar. Só Deus. Vou viver do jeito que eu quero. Esta colocação, ela contém um pouco de verdade e um pouco de inverdade. De fato, ninguém pode julgar ninguém. Porém, viver do jeito que se quer é permitido, mas não convém. Jesus não disse para a mulher viver de qualquer maneira. Mas primeiro, Jesus disse: ninguém que tenha pecado pode ser juiz do outro. Mas eu sou o Senhor e digo para ti: eu não te condeno, disse Jesus. Se compadeceu. Sabe-se lá o histórico dessa mulher. Que tipo de educação ela teve? De quem ela foi gerada? Qual foi o pai e a mãe? Qual o histórico de vida? De que forma que ela entrou nessa vida? Isso não foi questionado naquele momento. Por que ela vivia daquele jeito? Porém, Jesus a trata de maneira diferente. Jesus olha naquela mulher e diz para ela: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Esta compaixão, meus irmãos, que não aboliu o pecado, que não
rasgou a lei no meio e jogou fora, como se ela não importasse. Mas primeiramente, Jesus trabalha aquela senhora, aquela mulher, talvez aquela jovem. Jesus trabalha aquela mulher, Jesus traz a salvação até ela. Jesus anuncia a libertação até ela. Uma compaixão tão profunda não é encontrada hoje nos nossos dias. Pelo menos não é fácil de ser encontrada. Mas é um belo exemplo de como a igreja deveria lidar com as pessoas. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo prédio, eu não estou dizendo barracão, eu não estou dizendo templo, eu estou dizendo pessoas. Pessoas que se reúnem, que se formam a igreja de Cristo. Precisamos aprender com Jesus de que forma lidar quando as pessoas se achegam até o grupo de pessoas, até a igreja, que são pessoas. E elas vêm mesmo. Elas vêm feridas. Elas vêm cheias de pecado. Elas vêm todas transvertidas pelo pecado. Elas vêm todas cheias de pecado. Como é que você queria que a pessoa se adentrasse na igreja? Santa? Como é que você queria que a pessoa chegasse na igreja? Elas vêm todas arrebentadas. De que forma a igreja deve lidar com essas pessoas? Com a lei ou com a graça? Aqueles religiosos lidaram com a lei, e com a lei eles iam matar aquela mulher. Jesus trabalhou aquela mulher com a graça. Talvez você esteja perguntando, mas Rodolfo, a gente precisa falar para aquela pessoa está em pecado. Quem disse? Pelo menos no primeiro momento. A acolhida. Jesus disse, eu não te condeno. A primeira palavra que Jesus disse a ela, se ninguém te condenou, eu não te condeno. A pessoa chega na igreja com a vida toda imoral. Porque o mundo trata assim, meus irmãos. O mundo trata as pessoas lá fora para se tornarem imorais. Idólatras, corruptas, violentas, pedófilas, transgressoras da lei de Deus, desviadas, adúlteras, prostitutos e prostitutas, viciadas, com uma formação sexual muitas das vezes destruída pelo mundo, pela cultura desse mundo, pelo sistema desse mundo. E a igreja dando seus gritos, o grupo de pessoas que são a igreja de Cristo, venha para o Senhor te ama, o Senhor te salva, dando esta mensagem nas músicas, nos cultos, como eu aqui no rádio, na televisão. Então a pessoa, ela procura uma porta, e muitas entram nas chamadas igrejas do Senhor. E o mínimo que ela espera é ouvir uma palavra: nós não estamos aqui para te condenar, venha. Da mesma forma que Jesus tratou aquela mulher, a igreja de Cristo, que representa o corpo, que é o corpo cuja a cabeça é Cristo, deve usar essa mesma pedagogia. Venha do jeito que você está. Seja amada, seja bem-vinda, seja bem acolhida. É um ótimo exemplo de como a igreja deve lidar com as pessoas que vêm até ela. Quantos já estão praticamente mortos
pelo sistema desse mundo, corrupto, entregue nas mãos do diabo. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Então a pessoa que chega do mundo para a igreja, ela chega toda destruída. E Jesus disse: eu também não te condeno. E depois de tratar, e depois de acolher, depois que essa pessoa se sente segura, protegida entre as paredes espirituais da igreja, quando a pessoa começa a experimentar o bom, aleluia, daquilo que é a igreja do Senhor, depois que a pessoa começa a sentir o verdadeiro amor, bem diferente daquele que o mundo apresentou. O mundo apresenta um amor instantâneo, que de início não dói, que de início é doce, que de início é bonito, que de início é cheio de alegorias, enfeites. E quando a pessoa se dá conta, ela não está vivendo, ela está morrendo, ela está perdendo a vida, perdendo família, perdendo tempo, se envolvendo em confusões, se envolvendo em trevas. E ela percebe que aquele amor era só um amor sedutor. Mas na igreja do Senhor, entre as pessoas, quando ela começa a sentir o amor do Senhor, quando ela começa, os olhos dela começam a se abrir, então, o versículo 11, aleluia, o versículo 11 começa a se cumprir. Quando Jesus vai dizer para aquela mulher na parte C do versículo: nem eu também te condeno, então vai-te e não peques mais. Quando Jesus disse não peques mais, aquela mulher já tinha sido amada. Aquela mulher já tinha se sentido segura. Aquela mulher viu seus acusadores todos indo embora por causa de uma palavra de Jesus. Ela não se sente mais inferior àquelas pessoas. Sim, ela precisa consertar a vida dela. Ela precisa buscar. E é na igreja que ela vai buscar. Esta é a pedagogia de Cristo. Nós temos muito que aprender, meus irmãos, com esta passagem, nós, igreja do Senhor. Eu me incluo. Eu não estou aqui como puritano, como sábio, como aquele que tem o domínio da sabedoria. Nós estamos aqui refletindo um texto da Sagrada Escritura. E o que nós podemos retirar é isso. Precisamos aprender com Cristo a tratar as pessoas, a sermos nós mesmos tratados. Porque dentro de igrejas, e muitas igrejas, ou templos, ou instituições, ou denominações, tem acontecido justamente o contrário. Ali o espírito do julgamento muitas das vezes tem entrado, a divisão, as contendas, as brigas. Como se pode tratar alguém se aquele que é chamado a ser o tratador, o médico, está em contenda, está doente? No mínimo que se espera é que aqueles que estão na igreja não são perfeitos, mas são pessoas que estão sendo tratadas e aprenderam a tratar também as que chegam. Se no meio das igrejas as pessoas se devoram, criam partidos, dissensões, ela não está apta para ser essa extensão da cura de Deus. Esses canais não estão limpos para que as pessoas que chegam sejam tratadas de maneira correta, sejam acolhidas. É preciso deixar um pouco o fanatismo, o emocionalismo de dentro das denominações. É preciso colocar-se os pezinhos no chão, ver a realidade da nossa cultura e do nosso tempo. Pessoas que passam à frente do templo, mas não são atraídas, porque sabem como funciona o esquema.
Nós só precisamos aprender a pedagogia de Cristo. Cristo veio para sarar as pessoas. Uma pessoa sarada, ela compreende a vontade de Deus. Uma pessoa amada com o amor de Cristo, ela se abre aos ensinamentos de Cristo. Então ela vai entender que não deve viver mais na imoralidade. Ela vai entender que ela precisa se envolver com Cristo, com aquele que libertou dos acusadores. Os acusadores, meus irmãos, representam o próprio diabo. O diabo é o acusador. Aqueles homens não estavam representando Deus. Apesar de estar citando a lei, estavam fazendo de maneira errada. Mas Cristo estava ali. E onde Cristo está, ninguém se perde. Onde Cristo está, o pecado é abolido. E a pessoa começa a viver. Igrejas, líderes, nós, todos, membros de igreja. Qual é a pedagogia que nós temos aplicado? Temos nós saído dos muros da igreja? Temos nós brilhado fora dos muros do templo? Ou somos os cristãos do templo? Só do templo. Que tipo de pedagogia nós temos aplicado? Para que aqueles que estão sendo acusados possam ser libertados. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a cada dia, no ambiente de templo que nós vivemos, mas também no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente de relacionamento familiar. Aprendamos a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia de um Deus que cura, é a pedagogia de Deus que nos torna novos. Que essa palavra possa cair no nosso coração, cair no nosso entendimento e realizar o propósito dela. Se ninguém te condenou, nem eu te condeno. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.